Pessoal, esse aqui é o Q20 Mini da Paokeri, que é uma empresa chinesa especializada em pequenos aparelhos portáteis de emulação. E, a menos que eu esteja muito enganada, essa aqui é a primeira oportunidade que eu tenho de resenhar o hardware dessa empresa. Me enviam tanto desses aparelhos para resenhar ao longo dos anos, o tempo inteiro. Eu tenho um monte aqui em casa. E eu, sinceramente, não lembro se eu já analisei algum aparelho dessa empresa. À primeira vista, como você pode ver, ele simula a aparência clássica do controle do Famicom. E ele tem dimensões aproximadas desse aqui, o Game Boy Micro, lançado pela Nintendo. Quase que eu falo Disney por algum motivo. Lançado pela Nintendo, se não me falha a memória, ali por 2005, 2006, acredito? Ele tem dimensões aproximadas. E esse modelo que eu tenho aqui, inclusive, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, peraí. Eu revirei bastante aqui, mas não consigo encontrar. Espero que eu não tenha perdido. Tá aqui em casa, com certeza. Esse modelo do Game Boy Micro, ele tinha a carcaça aqui, essa parte da frente, você podia tirar e substituir com outras. Tem essa aqui que simula a aparência do Game Boy. E tinha uma, que é a que veio com ele, que era bem parecida com esse acabamento aqui, do controle do Famicom, que era para celebrar os, creio, 25 anos de lançamento do Famicom, que é o Nintendinho japonês. Eu não sei onde está, eu espero que eu não tenha perdido, porque é o que torna esse modelo específico que eu tenho mais valioso. Deve estar aqui em algum lugar, mas enfim, claramente a Paokeri se inspirou naquele visual para dar essa aparência aqui para o Q20 Mini. Aqui em cima nós temos LR, os gatilhos, uma porta USB-C para carregar o aparelho, um seletor de volume para você ajustar o volume do console, uma entrada de cartão micro SD e finalmente a entrada de fone de ouvido. Aqui na frente o D-pad, que a propósito muito bom. Esses aparelhos chineses por muito tempo eles não conseguiam acertar no D-pad, era um pouco esponjoso. A membrana que eles usavam por baixo disso não era de muita qualidade, talvez era um pouco mais fina para baratear a produção. E aí ele ficava meio esponjoso, sabe? Quando é uma borracha um pouco mais rígida, ele é mais... Os gringos têm um termo que eu não sei qual seria a melhor tradução para isso em português, mas é bouncy. Tipo, ele volta, assim, é uma sensação tátil que lembra bastante os D-pads da própria Nintendo. Inclusive, comparado a desse Game Boy Pocket que eu tenho aqui, eu diria que esse D-pad aqui até ainda é melhor, levando em consideração que ele está mais conservado. Nesse aqui eu já tenho alguns anos. Enfim, do outro lado, os botões de ação, os clássicos, né, na orientação do Super Nintendo, X, Y, A e B. Dois botões aqui em cima. Esse aqui é um botão contextual de menu, que também coloca o aparelho em modo sleep, como você pode ver, você aperta e volta. Isso eu gosto muito. Um problema de muitos desses aparelhos chineses de emulação é que vários deles não têm funções nativas de sleep, e aí é meio chato, você acaba tendo que desligar o sistema. E esse sistema aqui, que é baseado em Linux a propósito, se chama OpenDingux, ou na verdade deve ter algum outro nome, porque essa distribuição foi alterada por tantos grupos diferentes, tem tantos custom firmware agora, que eu não sei mais nem se ainda faz sentido chamar isso aqui de OpenDingux. O primeiro desse sistema operacional era OpenDingux e agora, né, sabe-se lá do que se chama. Esse botão aqui, ele não tem função na maioria dos emuladores que eu experimentei, e isso acontece, é comum nesse tipo de aparelho. Esse Pocket Go, acho que esse Pocket Go aqui é o melhor exemplo. Ele usa a carcaça de um modelo anterior que tinha um botão aqui de menu, né, contextual. E aí no redesign eles usaram a carcaça, usaram todos os componentes para baratear a produção, mas aí na placa-mãe eles simplesmente não têm um contato para esse botão aqui. E aí eles colocam, eles fecham, montam tudo direitinho com o botão lá que não tem função nenhuma. Isso é uma coisa que você vê normalmente em aparelhos chineses, é o tipo de coisa que numa empresa mais mainstream, como por exemplo a Apple, né, a Samsung, você não veria. Tem barba na mesa aqui, cara. Eu fiz a barba hoje, então vai ter fiozinho de barba em todo canto da casa. Start Select, uma saída aqui, né, de Start Select aqui embaixo, alto-falante aqui. Na lateral o botão liga e desliga, atrás nada, e desse outro lado aqui nada. Como eu estava falando, a gente está aqui com o OpenDingux, então nós temos aqui emulação de Game Boy, Game Boy Color. Deixa eu baixar aqui um pouco o brilho, acho que se eu lembro dos controles, isso aqui é difícil. Quando você fica indo de um desses games portáteis para outros, opa, o que eu fiz aqui? É às vezes difícil lembrar que botão faz o que. E agora eu não estou lembrando a combinação para aumentar, deixa eu ver aqui se eu acho, peraí, como que era? Não, não é isso, opa, nossa, fiz bobagem aqui. Abri um leitor de texto aqui no negócio, mano. Eu tô esquecendo agora, esse que é o problema, como eu falei. Tem um atalho aqui, deixa eu ver se não é Start. Talvez seja Select e X. Aliás, uma coisa interessante que eu fui ver aqui na caixa, o botão, esse botão aqui, né, que é meio que supérfluo,
ele tá indicado apenas como Other. Tipo, não tem uma explicação pro que ele faz. E eu tava procurando aqui, né, o ajuste de brilho tá aqui na caixa. Você aperta Start Select, ele sai do jogo. E Select e LR ajusta o brilho. Então se eu apertar o Select e apertar aqui LR, você vai ajustar o brilho. Opa, ajustar o brilho aqui, ó. Pronto. Vou bater muito baixo, pronto, o brilho assim. Tá mais baixo que isso, não dá nem pra ver na tela. Ok, beleza. Vamos lá. Os consoles que esse aparelho emula. Game Boy, funciona muito bem. Game Boy Color, GBA, Famicom, né? Super Famicom, que é o Super Nintendo, Famicom Nintendinho. Game Gear, muito bacana, emulação de Game Gear. Master System, que é muito popular no Brasil e não foi tão popular aqui na América do Norte. Mega Drive, Neo Geo Pocket, Wonder Swan, do mesmo criador do Game Boy, o Gunpei Yokoi. Que não teve o mesmo sucesso, né, da primeira criação desse... Quer dizer, na verdade o Game Boy não foi a primeira criação dele, mas você entendeu o que eu quis dizer. PC Engine, também praticamente muito obscuro no Brasil. Arcade, CPS, Neo Geo e Mami, que é também outro tipo de arcade. Nesses consolinhos de emulação... Consolinho, eu sei que sou errado pra caramba. Nesses pequenos aparelhos de emulação, eu geralmente fico no Game Boy Color, GBA, às vezes Super Nintendo. Alguns jogos no Super Nintendo tem problemas de emulação nesses aparelhinhos mais baratos. Eu vou mostrar pra vocês. Não é todos, mas é um problema que você precisa ter em mente se você vai jogar, se vai comprar um aparelho desse. Por exemplo, eu vou colocar aqui Donkey Kong Country 2, que é um clássico supremo do Super Nintendo, e que historicamente rodava um pouco ruim em alguns aparelhos. Eu tô olhando aqui a reprodução e parece ser tipo, muito fiel no que diz respeito a frame rate, né? E Donkey Kong é um que historicamente não rodava tão bem em muitos aparelhos. O próprio PSP, quem tem PSP sabe, algumas ROMs de Super Nintendo não rodam também no PSP, dependendo do emulador que você estiver usando, e Donkey Kong Country 2 é um deles. Vamos lá. Um jogador, a tela é muito boa. Isso aqui é um painel IPS, aparentemente. Deixa eu ver se diz aqui. Eu acho que é um IPS, sim. Eu chutaria que é um IPS por causa da reprodução de cores, da fidelidade da reprodução de cores e do contraste nos ângulos. Geralmente, painel de qualidade mais baixa, quando você começa a angular assim a posição, você já tem várias deformações cromáticas e não é o caso aqui. A visibilidade é muito boa, então pelo jeito é um painel IPS. Eu acho que ele não fala que se é. Em alguma documentação na internet deve ter, mas ele não anuncia. Geralmente quando esse tipo de coisa não é anunciada como uma função, né, eu suspeito que não é, mas nesse caso aqui eu vou chutar que é um IPS sim. Mas vamos ver aqui o gameplay, né? Super Nintendo aqui, vamos lá, Power Panic, primeira fase. Os gatilhos aqui, mano, é assim, é difícil jogar, vou tentar jogar olhando pro console mesmo, em vez de olhar aqui pro meu monitor. Cara, a reprodução parece praticamente perfeita. Eu não tô notando nenhum problema no frame rate. Não tô notando screen tearing, né? Que é, eu acho que na tradução livre seria rasgo de tela. É quando o aparelho não tem memória de vídeo suficiente para renderizar tudo na mesma proporção. E aí a tela vai sendo renderizada em proporções diferentes. A imagem meio que quebra. A parte de cima tá indo numa proporção e a parte de baixo tá indo em outra. E você sabe do que eu tô me referindo. Acho que quem tem familiaridade com emulação sabe exatamente o que... É porque eu não sei se o termo screen tearing é usado no Brasil com frequência. Entre a comunidade gringa de emulação, todo mundo entende o que está sendo explicado. Eu acho que isso é mais ignorância da minha parte, né? Que eu não sei realmente como que se traduz isso pro português. Cara, eu vou te falar que assim, o Donkey Kong Country 2 é um dos jogos que é tipo o excelente teste se o aparelho presta ou não. Então, como você pode ver, roda muito bem. Por outro lado, alguns outros jogos, deixa eu botar aqui, sai aqui. Outros jogos como, por exemplo, Mario World, e isso aqui é difícil dizer se é por causa do aparelho em si, ou se é o emulador específico que está sendo usado, ou se é essa ROM. Mas, como você pode ver, o céu renderizou preto, ele não carregou todas as camadas do jogo. Então, novamente, é difícil diagnosticar, tá vendo? Tá como se fosse de noite. Ainda é perfeitamente jogável, a aparência vai ser um pouco diferente, talvez para alguns isso seja até interessante, que você vai estar experimentando o jogo de uma forma diferente, mas para os puristas, como é o meu caso, isso me incomodaria, né? Vamos ver aqui. Os botões são muito bons, cara. Essas empresas chinesas melhoraram muito o controle de qualidade desses aparelhinhos. Vamos lá. Aperta o Start para voltar para a tela principal. Tem Game Gear, Mega... Cara, tem muita coisa. GBA... Porra, Fire Red, cara. Olha isso.
Isso é muito da hora. Um aparelhinho desse, nessas proporções pequeno, relativamente barato. Eu sei que, né, hoje em dia, por causa do dólar, é sempre difícil falar que um aparelho de tecnologia é barato quando o seu público é brasileiro. Mas você entende o que eu quero dizer. É uma coisa bem acessível. Olha isso, cara. A reprodução é muito boa. Esses aparelhos, eles sempre brilham no GBA. Ele é, assim, perfeito. O tamanho da tela, a disposição dos botões, a velocidade de emulação, reprodução do som, reprodução das cores, a fidelidade é muito boa mesmo. E o fato de que os botões, eles têm uma pegada muito gostosa, tipo, o D-pad é muito bom, isso aqui. Eu gosto do fato de que, quer dizer, eu já ia falar, mas naturalmente, aquele botão lá de sleep ou de função, ele varia dependendo do aparelho que você está emulando, né? Então, nesse caso aqui, na maioria dos emuladores, na verdade, ele vai para esse menu aqui, né? Aí você aperta de novo e não acontece nada, você tem que voltar lá, cadê? Tem o... Você apertou B? Não, aqui, Return to Game. E aí você volta. A reprodução dos pixels e tal é muito boa, tipo, muito bom, cara. Realmente, como eu falei, GBA, isso aqui é onde ele brilha, né? Deixa eu sair aqui. Esse modelo aqui eu fiquei um pouco decepcionado que ele não roda PS1, infelizmente, né? A emulação dele, o mais avançado seria ali no Super Nintendo, né? Então se você está procurando para um aparelho portátil para emular Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, né? Mega Drive, Mega Drive, deixa eu rodar Mega Drive aqui. Mega Drive é um que geralmente o screen tearing é bem perceptível, aquele rasgo de tela que eu mencionei mais cedo. Vamos ver se é perceptível aqui. Sonic é um excelente exemplo porque tem tanto movimento horizontal que qualquer aparelho que tenha screen tearing vai mostrar quando você tenta rodar Sonic. Então vamos ver aqui. Eu tô notando um pouquinho, talvez você nem perceba, é o tipo de coisa que é o cara que é fresco de emulação, que é o connoisseur, né, o sommelier de emulação. É isso. Só vai notar isso, na real, o sommelier de emulação. Eu tô notando um pouquinho de screen tearing, porque meus olhos são muito bem treinados para isso, porque, né, testando 1 milhão desses aparelhos, e eu tô vendo uma posição ainda... né, não ideal. Agora eu não tô apontando ele especialmente pra câmera, eu tô botando ele na posição do meu olho. E cara, tem um pouquinho de nada, é o tipo de coisa que não desabona. Na minha opinião, mesmo como fresco, eu consigo jogar isso aqui sem que incomode. Alguns outros sistemas de emulação, o screen tearing era tão pronunciado que Sonic era tipo, é um dos mais injogáveis. Esses movimentos rápidos horizontais, ó, tipo, a tela ficava toda zoada, né? Cara, muito bom, deixa eu sair aqui. Deixa eu botar, opa. Esse é uma coisa que sempre confunde quando você usa esses aparelhinhos, porque os botões A e B, eles ficam mudando qual que é o de confirmação. Então, por exemplo, aqui no sistema operacional, é o B que confirma. Não, minto, tá vendo? É o A que confirma. Só que em muitos jogos, é o B que faz a confirmação da seleção que você faz no menu, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Super Mario Land, o primeiro, né? O B, ele não faz nada, A é o que confirma. Então isso vai ser uma experiência que você vai ter em tudo. Não é culpa do aparelho, é culpa do fato que os jogos usam botões diferentes. Talvez seria mais simples se o sistema operacional funcionasse sempre com o mesmo botão. Talvez. Cara, eu joguei muito Mario Land. Meu Deus, que saudade. Era um Mario esquisitíssimo, né? A bolinha de fogo mostra pra você, ó. O comportamento do Mario nesse jogo é muito esquisito. Olha só, deixa eu ver se eu pegar a florzinha. Opa. A florzinha se comporta diferente de todos os outros jogos do Mario. Opa. É aqui que tem? Não é. É aqui, é ali embaixo, eu acho. Vai, caramba. É aqui em cima, A florzinha, olha que bizarro. A florzinha, ela vai... Você só pode jogar uma de cada vez. E ela vai pra cima, ela bate no chão e vai pra cima. Ela é meio que inútil, mano. Eu não sei por que essa decisão. Mas o jogo é muito esquisitinho. Opa, eu tô bem fora do centro do frame, ficar aqui. Então é isso, roda muito bem, não tem tanto screen tearing, o jogo já vem de caixa com um monte, né, o emulador já vem de caixa. Deixa eu ver aqui um negócio, se tem opções, não tem. Esse emulador aqui é um pouco, ele não é muito sofisticado, ele não tem opções de filtros diferentes, eu gosto de colocar o filtro verde, tipo meu Pocket Go, olha só. Quando eu jogo, deixa eu ver se esse aqui tá com o filtro verde ligado, não sei nem se tá carregado, tá sim. Pocket Go é um outro emuladorzinho que usa o mesmo sistema operacional com algumas modificações. Sempre tem alguma pequena variação de um pro outro, mas é tudo o mesmo sistema, olha só. Se eu lembro bem, o meu Pocket Go, eu configurei, olha só, cadê aqui, ó. Vamos lá nos emuladores, opa, aqui Game Boy. Cadê aqui? O Bug Time, que é um dos meus jogos favoritos. Esse aqui tem, ó, tá vendo? Ele tem uma colorização diferente. É um filtro que pega esse, volta aqui, que pega os, nossa, agora a cacofonia ficou doida. Deixa eu abaixar aqui, peraí.
O emulador no Pocket Go, ele tem a opção de filtros, e aí você pode, ele pega esses 4 tons, né, de cinza, que eram os que o Game Boy era capaz de reproduzir, e ele muda um pouquinho a cor para dar a impressão de que era um jogo colorido. Isso era um truque que acontecia quando você pegava cartuchos do Game Boy e colocava no Super Game Boy, que era um cartucho do Super Nintendo que permitia você jogar jogos de Game Boy na TV. Enfim, o emulador de Game Boy do Q20 Mini não tem filtros, então é uma coisa que me decepciona um pouco, mas ainda assim é um aparelho muito bacana, que é fácil de você simplesmente tirar da caixa e sair jogando, pelo fato de que ele já vem com os jogos tudo, e tá tudo bem configuradinho para rodar muito bem, com exceção de algumas ROMs de Super Nintendo que todas as camadas não serão reproduzidas de forma mais fiel. Mas tá aí, eu vou colocar o link na descrição como sempre, se você quiser dar uma olhada. Isso aqui eu acho uma excelente opção, por um preço bastante acessível, emula vários sistemas, muito portátil, a bateria dura bastante, porta USB-C, é uma coisa chata desses aparelhos antigos, né, que era porta tudo micro USB e tá tudo caindo em desuso, então é um saco. Às vezes eu não tenho mais cabo micro USB aqui pela casa, eu prefiro que tudo agora seja USB tipo C. A única coisa que eu ainda uso constantemente que não tem porta USB-C é o meu leitor digital, né, o Kobo. Infelizmente eu tenho que deixar um cabo micro USB para aquela porcaria lá, mas enfim, é isso, gente, espero que vocês tenham curtido. Se tem algum aparelho que você gostaria que eu resenhasse aqui no Easy Mode, coloque aí nos comentários e até a próxima.